O que é capacitismo e como ele acontece? Então, essa palavrinha, ela parece meio estranha, assim, parece que até ela é errada quando a gente lê, se a gente até vai escrever no celular, até acho que o corretor vai dizer que ela não está certa. Mas ela é uma prática social também, e na verdade o capacitismo, ele é o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Então, se você olhar o sufixo dessa palavra, que é o ismo, ele é o mesmo do racismo, do machismo, né? Então, são práticas sociais que têm essa questão da relação de poder, de colocar, né, certo público, certa categoria social como inferior. Nesse caso do capacitismo, se a gente for olhar para o início da palavra, que é capaci, né, ele está relacionado à capacidade dessas pessoas. Então, o capacitismo, na verdade, ele coloca em xeque a capacidade das pessoas com deficiência. Né? Porque se a gente for pensar na nossa lógica normativa da sociedade, que é a lógica né, das pessoas serem capazes, serem rápidas, serem úteis, as pessoas com deficiência não se enquadrariam, entre aspas, nessa norma, assim, né? Então, elas não seriam capazes de conviver em sociedade, né? Então, ela coloca a capacidade das pessoas em xeque, das pessoas com deficiência em xeque. Isso pode acontecer de duas formas, né? Ou as pessoas com deficiência são superestimadas ou elas são subestimadas. Subestimadas, ai, coitadinho, não consegue fazer nada, não vamos nem exigir dele e dela, porque, enfim, ela não consegue, né? Ou elas são superestimadas. Uou, tu tem uma deficiência e tu saiu da cama hoje, tu é minha inspiração. E, na verdade, não. Também são pessoas que também estão seguindo as suas vidas, independente da deficiência ou não. Então, quando a gente coloca essas pessoas nesses dois polos, a gente, na verdade, está tentando fazer com que a gente se sinta melhor a partir disso, assim, né? E Marina, e por que tu acha que esse preconceito existe? Acho que existe como todos os outros preconceitos existem, infelizmente, que a nossa sociedade não está preparada para lidar com o que é considerado diferente, né? E esse diferente acontece porque a gente tem uma norma que alguém criou, em algum momento criou, e quem não se encaixa nesse padrão, nesse ideal, acaba sendo de alguma forma excluído socialmente, né? Ou que as pessoas também não conseguem aceitar porque é diferente. Então, acho que a gente não está preparado para lidar com o que é diferente da gente, né? A gente não tem a nossa capacidade de sair da nossa bolha, assim, né? Que acho que é a raiz de todos os outros preconceitos também. Não. E pode usar alguns exemplos de ações ou expressões capacitistas? Então, assim como os outros preconceitos, o capacitismo também é uma prática que ela está muito enraizada na nossa sociedade. O que eu quero dizer com isso? Ela é estrutural. Então, ela também vem mudando. Hoje a gente vê que existem formas de a gente enxergar mais facilmente o capacitismo, assim como hoje o racismo é muito óbvio, o machismo hoje é muito óbvio, que a gente fala mais sobre isso. Mas sempre esteve, né, presente na nossa sociedade. Tivemos um exemplo agora de um vereador aqui da CA que fez uma barbaridade, né, que é impensável, né? Exatamente. Para alguém falar aquilo que ele disse, né? No lugar de poder que ele tem, no lugar de voz que ele tem, que ele podia usar para outras coisas, né? Infelizmente, isso ainda acontece. Então, tem esse lado de ser uma coisa muito escrachada e muito óbvia, mas ele também pode ser sutil, ele pode ser velado. Então, o capacitismo, ele pode acontecer desde a gente não ver pessoas com deficiência nos meios sociais, né? Nos espaços públicos, né? E daí vocês podem se questionar, e quantos amigos com deficiência vocês têm? Ou quantas pessoas com deficiência vocês se relacionam, vocês têm na família, né? Será que é esses 24%, né? Que é o número nacional? Talvez não seja, né? Então, se a gente não se relaciona com as pessoas com deficiência, esse preconceito, né, vem da gente, assim, né? E também está no fato da gente não perceber que essas pessoas são capazes, né, de viverem as suas próprias vidas, serem protagonistas das suas próprias vidas, né? Então, a gente tem hoje muitas expressões que, obviamente, são coloquiais, né? Que nem é quando a gente pensa até nas expressões racistas e machistas, né? Então, tu diz assim, eu não tenho braço, não tenho perna para fazer isso agora. Né? A gente está colocando uma característica corporal como algo ruim. Sim, ou, sim. Quando a gente fala assim... Tá cheio de trabalho, eu não posso pegar mais trabalho porque eu não tenho braço para isso. Exato. Ou quando a gente fala assim, tu tá cego, tu tá surdo, numa discussão, né? Tu já tá falando pra pessoa várias vezes uma coisa, tu fala, tu tá cego, tu tá surdo. E se a pessoa for cego, for surdo, quer dizer que não vai conseguir se comunicar com ela? Né? Então, de novo, coloca uma questão corporal como algo ruim, como um defeito, como algo que pode ser consertado. Vou deixar de ser surdo, então. Na verdade, não há essa possibilidade, né? Então, essas expressões ainda são muito comuns. Eu tô mal das pernas. A própria dar uma mancada, se a gente for pensar, né? Tem pessoas que são mancas, né? E dar uma mancada é ruim. Talvez eu estou trazendo num contexto que é ruim, mas você pode dizer, cometi uma gafe, né? Dei um deslize. Mas dar uma mancada tem pessoas que mancam, não quer dizer que elas estão fazendo uma coisa de errado, assim, né? Obviamente, aí, quando eu digo do capacitismo velado, é isso. Quando a gente usa essas expressões de forma tão natural que a gente não se dá conta e não problematiza elas, né? Então, não é por mal. A gente não está fazendo para xingar uma pessoa com deficiência, né? De uma forma escrachada.
mas tá tanto no nosso, né, tá tão internalizado que a gente acaba reproduzindo constantemente, né? Não, deu exemplos aqui, eventualmente até eu posso estar no dia a dia falando uma gafe, né? Exatamente. Estar aqui me tirando do... Mas eu acho que esse é o ponto, esse é o ponto. Como o capacitismo, o racismo, o machismo, eles são estruturais. Eu sou uma pessoa capacitista, mas eu estou em desconstrução. A partir do momento em que eu posso refletir e mudar isso, né? Eu vou estar em constante evolução também, vou estar aprendendo também. Então, eu não vou chegar a dizer, não sou capacitista. Mas não, eu sou uma pessoa sem deficiência e isso vai estar dentro de mim. Eu tenho que estar refletindo e mudando, né? E também podendo ser multiplicadora. Então, a gente está conversando. Provavelmente o Titi tocou de uma forma, João tocou a Amanda de uma forma e tocou o pessoal que está de casa de uma outra forma que talvez nunca tenham pensado. Então, também acho que esse é o meu papel também, enquanto profissional da área, poder multiplicar, né, esses conhecimentos.